Porque eu vou oferecer a terceira edição do meu livro Rumo à Consciência Cósmica. Saiu agora a terceira edição. Muito ampliada e muito ilustrada. As outras edições não tinham ilustrações. Este, para nós, o livro fundamental de meditação e de iniciação espiritual. Mas não é técnica, tem que ser experiência, vivência e até sofrência. Eu inventei essa palavra, sofrência. Sofrência, professor. Sofrência. É sofrimento e Mas em francês é souffrance. E de souffrance eu faço sofrência. Eu acho mais bonito. Professor, eu abri o livro exato, como sempre, tem um trecho seu aqui. É evolução, é resistência, oposição, dificuldade, luta, sofrimento, vitoriosamente superados e harmonizados. Tudo livro está nesse sentido. Este livro exige do leitor três coisas: egresso, ingresso e regresso. Nada mais. Traduz. Ele tem que egredir, tem que ingredir e depois ele tem que regredir. Que coisa estranha. Muito. Ele tem que sair, egredir do seu ego profano, horizontal, este que nós todos conhecemos. 99% da humanidade está nessa consciência emocional, né, professor? Profano, tudo isso, não quer saber nada acima dessa rotina horizontal de cada dia. Isto é profano. Ele tem que egredir, fazer o egresso da sua profanidade. E tem que ingredir, fazer o ingresso em quê? Na sua consciência mística. Mas muita gente tem um medo horrível de consciência mística. Pensa que é aquele isolamento, que não pode mais falar com ninguém, não pode mais brincar, não pode ir ao cinema, nem nada. Não é verdade. Sim, eles pensam que é isso. Pensam que é isso. Não, na mística eu não quero ser. Mas a mística não é um estado definitivo da consciência, é uma passagem através de um estágio. Então é o ingresso na consciência mística, porque não há um caminho direto da consciência profana para a consciência cósmica. Não há um caminho direto. É inútil. Ninguém pode fazer o terceiro diretamente depois do primeiro. Pode fazer o terceiro depois do segundo. Não é assim, senhor? Tem que fazer o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas eles pensam que pode dar um pulo do primeiro ao terceiro. E só querem, hein? Não há jeito. O fim é a consciência cósmica, que está muito além da consciência mística. Mas, para alguém chegar a esta grandiosa consciência cósmica, ele tem que passar necessariamente, temporariamente, pela consciência mística. Depois vem a consciência cósmica, que eu chamo o regresso, mas a palavra é infeliz. Nós não devíamos chamar isso de regresso, parece que volta atrás. Sim, exatamente, professor. Porque egresso está certo, ingresso está certo. Como é que vamos chamar o terceiro passo? Seria supergresso. Mas como a palavra supergresso não existe, eu invento muitos neologismos, verdade? Então vamos inventar a palavra supergresso, porque senão pense que vai voltar para a consciência profana. Então no terceiro estágio, a consciência cósmica é o supergresso, o egresso, o ingresso e o supergresso. Então, ele volta ao mundo de cada dia, mas não é mais escravizado por este mundo. Vive no mundo, faz as mesmas coisas da sua vida profissional que qualquer pessoa fez. Vai ao cinema, vai ao teatro, janta fora. Não se deixe mais derrotar por nada. Ele é vencedor liberto em tudo que ele faz. Quando o homem não passou pela consciência mística e fica na consciência profana, está derrotado somente 24 horas por dia. Pouco, né, professor? Todo dia. 365 dias por ano. Durante 50
50 longos anos da sua vida, 80 anos, é uma derrota contínua atrás da outra, mas ele não sabe. Ele pensa que é vitorioso. Sim, sim, sim. De tão derrotado ele está, ele até se julga vitorioso. Bem, numa horrível ilusão. Ele não enxerga a sua própria doença de tão doente que está. É o Maia, né, professor? Ele não enxerga a sua própria cegueira de tão cego que está. Mas é horrível em que a humanidade vive. Esta é a humanidade adâmica, não a humanidade cósmica. Também há a humanidade cósmica. O Apocalipse sempre fala na humanidade cósmica. Ele diz que o reino de Deus algum dia será proclamado sobre a face da terra. E haverá um novo céu e uma nova terra, aqui no planeta Terra. O Apocalipse existe. Bem, isto não é a humanidade adâmica em que nós vivemos, é a humanidade cósmica, crística, a humanidade gloriosa. Mas aqui na Terra, é uma transformação da nossa humanidade. Não está em outras regiões do universo mesmo. Bem, para alguém não viver sempre derrotado, uma consciência profana, ele tem que passar pela consciência mística que eu chamo o ingresso dentro de si mesmo. Ele tem que fazer a coisa mais difícil neste mundo, o encontro consigo mesmo. Ah, ninguém quer fazer, professor. Todos menos consigo mesmo. Este é o grande encontro que as pessoas morrem de medo. Não morrem, professor, de medo? Eu vou que morresse, mas não morre. Não, eles não querem encontrar-se consigo mesmo, porque este tal com quem se vai encontrar é uma coisa horrível. Sim, senhor. É espantoso o encontro consigo mesmo. Mata a gente. É melhor não olhar para si mesmo, porque isso é horrível. Bem, eu compreendo que para a maior parte é horrível mesmo, porque é um caos. É um caos lá dentro. Sim, senhor. E ninguém gosta de olhar para dentro de um caos. O caos é o ego que está. O ego profano é um caos. O eu místico é um cosmos, mas é apenas o início de um cosmos. A consciência cósmica é o cosmos completo, mas a consciência mística é o início deste cosmos. Eles não querem dar o primeiro passo para uma viagem de 1000 quilômetros. Porque uma viagem de 1000 quilômetros não se pode fazer com 1000 quilômetros. Só se pode fazer primeiro passo, segundo passo, terceiro passo e assim por diante. Esses primeiros passos são a mística. Então eles evitam o encontro consigo mesmo, distraem-se de todos os modos, recorrem a todos os meios, contanto que não se encontre consigo mesmo. Sim, senhor. Isso é perigoso. E até profanamente, hein? Eles fogem até profanamente deles mesmos. Eles inventam cursos, eles inventam viagens, eles inventam não sei o quê. Até profanamente, eles já não se aguentam mais. O senhor imagine o encontro profundo. Eles estão uma permanente fuga de si mesmo. Fogem de si mesmos. Não querem saber de si mesmos. Porque eles só veem as suas periferias, que são horríveis. Eles pensam que eles são isto. Se eles ultrapassassem as periferias do ego profano, eles haviam de fazer uma descoberta grandiosa, mas eles não conseguem ultrapassar as periferias do seu ego profano, e por isso dizem, pelo amor de Deus, eu não me quero encontrar comigo mesmo, porque eu sou uma coisa monstruosa. Isso mesmo. Isso mesmo. Mas eles pensam que no perto do seu centro, eles diziam que é uma coisa luminosa, maravilhosa, mas não sabem nada daquilo, só ouviram falar e acham que é uma coisa pior que todas as periferias mundanas. Então, eles evitam o mais possível o encontro consigo mesmo. E por isso, não há caminho para a consciência cósmica. Neste livro, eu fiz o possível para explicar que há um caminho real e verdadeiro para a consciência cósmica, que não é uma coisa, não é uma morte contínua nesta vida. A gente passa por uma espécie de morte que se chama mística. Os grandes mestres chamam isto o egocídio. O egocídio, a morte do ego. Mas o egocídio é uma integração e não uma extinção do ego. O ego se
integra numa coisa maior, que depois ele chama consciência cósmica. Mas antes de a gente se integrar, a gente tem que se desintegrar. Ou se entregar. Bem, entregar também pode dizer, mas eu quero integrar a minha pequena consciência humana na grande consciência cósmica. Eu quero integrar. Para eu poder fazer a integração, eu tenho que fazer primeiro uma espécie de desintegração, que é uma entrega. Professor Roda, lindo e querido, o nosso muito obrigado. Na próxima semana o senhor estará conversando com a nossa... Obrigado. Obrigada, professor.